Antes que o madeiro da cruz se erguesse no Calvário, o Evangelho já caminhava silencioso pelas páginas do Antigo Testamento. Ele não estava ausente, estava velado. Cada sacrifício oferecido, cada cordeiro derramando sangue inocente, cada altar erguido em meio ao deserto, apontava para um único destino: Cristo. João Calvino dizia que o Antigo Testamento é o espelho da graça futura, onde Deus, com paciência divina, revelava em fragmentos o que um dia se tornaria carne. Para os olhos carnais, tudo parecia ritual, tradição, religião, mas para os olhos da fé, era a sombra de algo infinitamente maior. A cruz já lançava sua sombra sobre o Éden, quando o sangue de um animal inocente cobriu a nudez de Adão e Eva. Ali, o mistério começou. O pecado entrou, mas Deus respondeu com um símbolo de redenção, o primeiro anúncio do Evangelho. Os profetas, sem compreenderem plenamente, falaram de um Messias sofredor, de um servo que viria esmagar a cabeça da serpente. O povo via leis e sacrifícios, mas Deus via seu Filho sendo revelado pouco a pouco. O Antigo Testamento é, portanto, o palco do invisível, onde cada detalhe carrega o DNA do plano eterno de salvação. Calvino enxergava nessa progressão uma pedagogia divina. Deus ensinando o homem a esperar o Redentor prometido, moldando gerações para reconhecerem a graça quando ela se manifestasse em Cristo. Tudo o que era sombra ganharia forma, e tudo o que era símbolo ganharia vida. A cruz não foi uma reação divina ao pecado, mas o cumprimento do plano que estava escondido desde o princípio do mundo. O Antigo Testamento é o palco onde o Deus invisível fala em linguagem visível. Ele se revela não por meio de discursos humanos, mas por símbolos, figuras e sombras. Era como se o próprio Deus, em sua infinita sabedoria, traduzisse o invisível para que olhos limitados pudessem compreender o eterno. João Calvino via nisso a condescendência graciosa de Deus, o Criador ajustando-se à fraqueza das suas criaturas para revelar sua glória por meio de sinais. As colunas de fogo e de nuvem, o maná que caía do céu, a serpente de bronze erguida no deserto. Nada disso era mera história. Cada evento carregava um eco do plano redentor. O Deus que ninguém podia ver manifestava-se por imagens que apontavam para Cristo. A coluna de fogo que guiava Israel era o prenúncio da luz do mundo. O maná que sustentava o povo no deserto era a figura do pão vivo que desceria do céu. E a serpente de bronze, símbolo da cura para os mordidos pelo veneno do pecado, antecipava aquele que seria levantado para que todo o que nele cresce fosse salvo. Calvino insistia que esses sinais não eram acidentais, eram didáticos. Deus educava o seu povo, usando sombras para despertar a esperança no Redentor prometido. Ele mostrava que o culto não era fim em si mesmo, mas uma profecia viva da reconciliação que viria. Tudo no Antigo Testamento, o altar, o sangue, o templo, o sacerdócio, era uma linguagem divina apontando para o Cristo que ainda viria a encarnar a presença de Deus entre os homens. O invisível tornava-se tangível e o incompreensível acessível. O Deus eterno, escondido em glória, vestia-se de símbolos para ensinar o homem a reconhecê-lo quando viesse em carne e osso. E assim, por meio das sombras, Deus revelava o contorno da luz que logo brilharia na cruz. João Calvino afirmava com convicção: Cristo é a alma de toda a Escritura. Sem ele, o Antigo Testamento seria apenas uma coleção de histórias antigas, leis severas e profecias enigmáticas. Mas quando o véu é retirado, tudo converge para um ponto central: o Filho de Deus. Desde Gênesis até Malaquias, cada página sussurra o nome de Cristo, ainda que de forma oculta. No Jardim do Éden, ele é a semente prometida que esmagaria a cabeça da serpente. Em Noé, é o verdadeiro refúgio que salva do juízo.
Em Abraão é a descendência em quem todas as nações seriam benditas. Em Moisés é o libertador que conduz o povo da escravidão para a liberdade. Em Davi é o rei prometido cujo trono jamais terá fim. Cada figura, cada evento, cada palavra sagrada é uma peça do mosaico divino que revela a face do Redentor. Calvino via nisso o fio dourado que costura toda a revelação. Cristo é o sentido interno e o coração do Antigo Testamento. Ele não surge repentinamente em Mateus. Ele estava lá, escondido, esperando o tempo exato da revelação. O Antigo Testamento, dizia Calvino, é uma escola de Cristo, onde Deus prepara os olhos do seu povo para reconhecer o Messias quando ele vier. Sem Cristo, a lei parece tirana. Com Cristo, ela se torna pedagoga da graça. Sem Cristo, os profetas parecem obscuros. Com Cristo, suas palavras brilham como diamantes. Ele é o eixo invisível que dá sentido a tudo o que Deus fez antes da cruz. O Antigo Testamento, portanto, não é um livro distante ou superado. É um testemunho vivo do Cristo que haveria de vir, um convite divino à contemplação do plano eterno de salvação. Tudo o que estava escondido nas sombras agora se revela plenamente na luz do Evangelho. Quer que eu prossiga agora para o tópico 4, as promessas feitas a Abraão e o pacto eterno? Quando Deus chamou Abraão, ele não apenas escolheu um homem, ele iniciou um pacto que atravessaria séculos e encontraria seu clímax na cruz. João Calvino via nesse momento um dos pontos mais sublimes da história da redenção, o início visível do pacto da graça. O Senhor não prometeu a Abraão apenas terras ou descendência, mas algo infinitamente maior, a vinda de Cristo, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis 12, 3. A promessa não era política, mas espiritual. Não era temporária, mas eterna. Abraão não via a cruz, mas cria nela a distância. Ele olhou para o futuro e confiou no Deus que chama à existência o que ainda não existe. Calvino comenta que a fé de Abraão foi o modelo da fé cristã. Ele creu na promessa de um Redentor que ainda não havia vindo, e isso lhe foi imputado por justiça. A aliança feita com ele não era uma simples transação, era o esboço do Evangelho. O sangue dos animais partidos no ritual de Gênesis 15 simbolizava o preço que o próprio Deus pagaria por sua fidelidade ao pacto. Ali, o Senhor passou entre os pedaços declarando: "Se eu falhar, que me aconteça como a esses." Era a antecipação da cruz, onde o próprio Filho de Deus seria partido para que a promessa fosse cumprida. Calvino via Cristo como o herdeiro legítimo dessa aliança, o cumprimento de todas as promessas, o verdadeiro descendente de Abraão, por meio do qual o mundo seria reconciliado com Deus. Assim, o pacto feito nas sombras do Antigo Testamento revelou, séculos depois, sua plena luz no Gólgota. A história de Abraão não é apenas sobre fé, é sobre um Deus que promete e cumpre, mesmo quando o homem não entende o caminho. O pacto eterno, firmado pela graça, começa com Abraão, atravessa os profetas e se cumpre em Cristo, o selo vivo da fidelidade divina. Entre todos os símbolos do Antigo Testamento, nenhum é tão poderoso e profético quanto o Cordeiro. Desde o Éden até o Êxodo, ele aparece como a resposta divina ao pecado e à culpa. João Calvino via nesse animal sacrificial o eco mais nítido da cruz, a prefiguração perfeita de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Tudo começou quando Deus vestiu Adão e Eva com peles, após a queda. Um inocente teve de morrer para cobrir a vergonha dos culpados. Ali nasceu o princípio do substituto. Mais tarde, Abel ofereceu o melhor de seu rebanho, e seu sacrifício agradou a Deus, porque refletia o coração da redenção. O justo morrendo pelo injusto. Mas foi na noite da Páscoa que o símbolo se tornou uma profecia viva.
O sangue do cordeiro nos umbrais das portas impediu o anjo da morte de entrar nas casas de Israel. Calvino dizia que, naquela noite, o povo de Deus foi salvo não por mérito, mas por sangue. E aquele sangue apontava diretamente para Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascal, imolado não por um povo, mas por toda a humanidade que crê. Cada sacrifício no templo, cada altar manchado de sangue, gritava silenciosamente sobre o preço do pecado e o valor da substituição. Calvino enfatizava que o Antigo Testamento não mostrava apenas a gravidade do pecado, mas também a misericórdia de Deus, que aceitava o sangue de outro em lugar do pecador. Porém, ele também lembrava: nenhum sangue de animal podia, de fato, remover pecados. Tudo aquilo era figura, sombra e anúncio. O cordeiro morto no altar prefigurava o cordeiro vivo que viria voluntariamente para ser imolado. Cristo não foi apenas um exemplo moral, foi o substituto real, o cumprimento de cada gota de sangue derramada desde Gênesis. A cruz é o altar final, onde o símbolo se torna realidade e onde o mistério da substituição se revela em plenitude. Deus oferecendo o próprio Deus em favor do homem. Quando Moisés recebeu as instruções para o culto e os sacrifícios, Deus não estava apenas instituindo rituais. Ele estava pintando um retrato profético do que aconteceria na cruz. Cada detalhe da lei tinha um propósito espiritual. Cada oferta, um significado redentor. João Calvino ensinava que a lei cerimonial era uma escola de Cristo, onde o povo de Israel aprendia, ainda que sem entender plenamente, a linguagem da expiação. O sistema sacrificial parecia minucioso, pesado, até repetitivo. Animais eram mortos, altares eram purificados, sacerdotes ofereciam sangue diariamente. Mas, nas entrelinhas, Deus revelava um mistério. Nenhum desses sacrifícios era suficiente. Eram sombras do único sacrifício perfeito que estava por vir. Calvino dizia que a multiplicidade das ofertas servia para despertar o coração humano para sua incapacidade de satisfazer a justiça de Deus. A lei exigia perfeição, mas o homem caído jamais poderia oferecê-la. Por isso, o cordeiro sem defeito, oferecido continuamente, simbolizava aquele que viria sem pecado para oferecer-se uma vez por todas. O altar, o incenso, o sangue e até o véu do templo eram símbolos vivos, anunciando que a redenção verdadeira não estava em ritos, mas em um Redentor. Calvino enxergava nesse sistema uma pedagogia divina. Deus mostrando ao homem sua necessidade de um mediador. Os sacrifícios eram como espelhos espirituais, refletiam a santidade de Deus e a miséria do homem, mas também apontavam para a graça futura, onde o próprio Deus se tornaria o sacrifício. Quando Cristo morreu, o véu se rasgou e o mistério se revelou. O que Moisés escreveu em figuras se cumpriu em realidade. O sangue que antes cobria o pecado, agora o apagava. A justiça que antes condenava, agora justificava. A sombra se dissipou diante da luz do sacrifício perfeito. O sangue do Filho de Deus. Os profetas do Antigo Testamento foram como trombetas tocando no deserto, anunciando uma glória que ainda não podia ser vista. Eles falaram de Cristo antes que ele viesse, pregaram o Evangelho antes da cruz e choraram por um povo que não compreendia o que Deus estava prestes a revelar. João Calvino via nos profetas os arautos da graça futura, homens que, iluminados pelo Espírito, proclamaram aquilo que nem mesmo eles conseguiam entender em plenitude. Isaías viu o servo sofredor, traspassado por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. Jeremias falou da nova aliança, escrita não em tábuas de pedra, mas no coração. Ezequiel anunciou o Espírito que traria vida aos ossos secos.
Miqueias previu o nascimento do Messias em Belém, e Zacarias viu o rei justo e humilde montado num jumento. Cada profecia era uma centelha da revelação divina, fragmentos de um plano eterno que, em Cristo, se tornaria uma chama completa. Calvino destacava que os profetas não falavam por observação humana, mas por inspiração sobrenatural. Eles eram instrumentos da revelação progressiva, portadores de um evangelho que ainda estava escondido sob véus. O que eles anunciaram em visões, Cristo cumpriu em carne e sangue. Mas apesar da clareza espiritual, o povo os rejeitou. Calvino observava que Israel esperava um Messias político e não um Salvador espiritual. Por isso, o verdadeiro Cristo passou despercebido pela maioria. O mistério do reino estava diante deles, mas seus olhos estavam fechados. Os profetas, no entanto, sabiam que suas palavras iam além de seu próprio tempo. Eles olhavam para o futuro com esperança, ansiando pelo cumprimento das promessas que proclamavam. Calvino escreveu: os profetas viram de longe aquilo que nós agora contemplamos face a face. E assim, a voz profética ecoa através dos séculos, lembrando-nos que o Evangelho não nasceu em Mateus, mas foi gestado nas promessas de Deus desde Gênesis. O invisível que eles anunciaram tornou-se visível no rosto de Cristo, o cumprimento de todas as profecias. Entre todas as figuras do Antigo Testamento, nenhuma expressa tão profundamente o mistério da presença de Deus quanto o tabernáculo e depois o templo. João Calvino os via como sinais visíveis do Deus invisível, manifestações simbólicas da comunhão que o pecado havia rompido, mas que seria restaurada em Cristo. Quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, o tabernáculo era o centro da vida espiritual, uma tenda móvel que carregava o segredo da glória divina. Ali, entre tecidos, cortinas e ouro, Deus habitava entre os homens, mas de modo velado. Sua presença estava no Santo dos Santos, atrás de um véu espesso que separava o sagrado do profano. Calvino dizia que aquele véu representava a distância entre o homem pecador e o Deus Santo, uma barreira que apenas o sangue poderia atravessar. Cada detalhe do tabernáculo tinha um significado espiritual. O altar, símbolo da expiação; a arca, sinal do trono de Deus; o incenso, imagem das orações; e a lâmpada, representação da luz divina que nunca se apaga. Tudo falava de Cristo. Ele é o verdadeiro altar, a perfeita oferta, a luz que ilumina todo homem, o mediador que nos introduz à presença do Pai. Mais tarde, o Templo de Salomão substituiu o tabernáculo, mas a mensagem era a mesma: Deus habitando entre o seu povo, ainda que atrás do véu. Calvino ressaltava que o esplendor do templo não era o fim em si mesmo, era pedagógico. Ele mostrava que Deus é majestoso, santo e inacessível, mas também misericordioso o bastante para se aproximar. Quando Cristo morreu, aquele véu, o mesmo símbolo que separava, foi rasgado de alto a baixo. O que estava escondido no Santo dos Santos agora se revelava em plena luz. O templo perdeu seu propósito porque a verdadeira habitação de Deus havia descido. O Verbo feito carne. Em Cristo, o tabernáculo deixou de ser tenda e tornou-se pessoa. A presença de Deus já não habita em edifícios, mas em corações regenerados pelo Espírito. Assim, o mistério que antes estava encerrado entre cortinas foi revelado na cruz. O Deus que habitava entre nós, agora habita em nós. Israel viu a glória de Deus, mas não a reconheceu. Ouviu a voz do Altíssimo, mas endureceu o coração. João Calvino descrevia esse paradoxo com profunda dor. O povo que recebeu as promessas foi o mesmo que se cegou diante do seu cumprimento. A glória de Deus, que resplandecia em símbolos, nuvens e milagres, era uma preparação para o dia em que ela se revelaria em carne. Mas quando a luz finalmente brilhou, muitos preferiram as sombras. Desde o Sinai,
O Senhor se manifestava com poder, fogo, trovões e nuvens que tremiam diante da sua presença. Israel viu o invisível em forma de sinais. No entanto, como Calvino observava, eles buscavam o milagre, mas não o significado. Admiravam o esplendor exterior, mas ignoravam o propósito espiritual. Deus os estava conduzindo à compreensão de Cristo. A glória divina percorreu o deserto, encheu o tabernáculo e o templo, guiou reis e profetas, mas Israel insistiu em olhar apenas para a superfície. Quando o Messias veio, trazendo não um reino político, mas espiritual, muitos não suportaram a simplicidade da graça. Calvino dizia que o orgulho humano é incapaz de aceitar um Deus humilde. E, de fato, o Deus que desceu em glória sobre o Sinai desceu novamente, desta vez em forma de servo. Cristo era a própria Shequina, a glória de Deus habitando entre os homens. Porém o povo não o viu, porque esperava um rei de ouro, não um carpinteiro crucificado. A glória verdadeira estava diante deles, mas velada pela humildade. E assim se cumpriu o que Isaías profetizou. Não havia aparência nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Calvino enfatizava que essa cegueira espiritual não era apenas de Israel, mas de toda a humanidade caída. O homem natural não reconhece a glória de Deus quando ela se manifesta em fraqueza. Mas, para os que creem, Cristo é a glória do Deus invisível, o reflexo perfeito da majestade divina. A glória que Israel não compreendeu, a Igreja agora contempla. O véu foi rasgado e o que era mistério se tornou revelação. Aquilo que antes brilhava em símbolos, agora resplandece em Cristo, o esplendor da graça que ilumina os que estavam em trevas. Poucos temas João Calvino tratou com tanta precisão e profundidade quanto a relação entre a lei e a graça. Para ele, o Antigo Testamento não era uma oposição ao Evangelho, mas seu alicerce velado. A lei e a graça não são inimigas. São, na verdade, duas faces de uma mesma revelação divina. A lei revela o padrão de santidade. A graça, o caminho de reconciliação. A primeira mostra o abismo entre Deus e o homem. A segunda, a ponte que o próprio Deus construiu para atravessá-lo. Quando Moisés desceu do Sinai com as tábuas nas mãos, o povo tremia. Aqueles mandamentos santos revelavam o caráter justo de Deus, mas também a incapacidade humana de cumpri-los. Calvino afirmava que a lei foi dada não para salvar, mas para conduzir o homem ao reconhecimento de sua miséria e à necessidade de um Salvador. Era um espelho, refletia o pecado, mas não podia limpá-lo. Mesmo assim, dentro do sistema legal, Deus já havia semeado a graça. O mesmo Deus que deu mandamentos inflexíveis também ofereceu sacrifícios, perdão e misericórdia. O fogo da santidade ardia sobre o altar, mas era temperado pelo sangue da expiação. Calvino via nisso uma harmonia perfeita, a justiça de Deus jamais negada e sua graça jamais ausente. A lei educava o coração humano a desejar o Redentor. A graça, por sua vez, cumpria o que a lei exigia. O Antigo Testamento, portanto, não era um regime de obras oposto à fé. Era um prelúdio do Evangelho, uma pedagogia espiritual conduzindo o povo até Cristo. O próprio Calvino escreveu: todos os santos da antiga aliança foram salvos pela mesma fé que hoje nos salva, apenas olhando para o Cristo prometido. Quando Cristo veio, ele não aboliu a lei, ele a cumpriu. Ele viveu a perfeição que nenhum homem conseguiu viver e sofreu a condenação que nenhum homem poderia suportar. Assim, o que estava entrelaçado em figura, lei e graça, encontrou sua plena harmonia na cruz. A santidade de Deus e o amor de Deus se encontraram naquele ponto onde o Filho do Homem carregou a culpa de muitos. Ali, a lei foi satisfeita e a graça triunfou. O que antes era sombra tornou-se luz,
Israel não foi apenas uma nação escolhida, foi o instrumento através do qual Deus desenrolou o drama da redenção. João Calvino via a história de Israel como uma catequese divina, uma encenação histórica do evangelho ainda oculto. Tudo o que Deus fez com aquele povo tinha um propósito teológico: preparar o mundo para a vinda de Cristo. Desde Abraão até os profetas, Israel foi separado não por mérito, mas por graça. Deus o escolheu para ser o depositário das promessas e o guardião da revelação. Nele, o Senhor exibiu sua fidelidade, sua justiça e também sua misericórdia. Calvino dizia que Deus, ao escolher Israel, colocou diante do mundo um espelho de sua aliança. O povo deveria refletir a luz divina entre as nações, mas, frequentemente, se tornava símbolo da rebeldia humana. Mesmo assim, Deus nunca abandonou seu propósito. Cada vitória e cada derrota de Israel serviam à revelação do plano eterno. A travessia do Mar Vermelho prefigurava o batismo espiritual. O maná no deserto apontava para o pão da vida. A terra prometida simbolizava o descanso eterno em Cristo. Tudo o que era histórico também era profético. Calvino lembrava que Israel, em sua infidelidade, mostrou a necessidade de um redentor perfeito, alguém que cumprisse a fidelidade que o povo não pôde cumprir. Por isso, o Messias viria de dentro de Israel, mas não apenas para Israel. A nação seria o berço da salvação, mas o alcance da promessa seria universal. Os judeus esperavam um reino terreno, mas Deus preparava um reino espiritual. A aliança com Abraão dizia: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Esse todas já anunciava o que Calvino chamou de universalidade da graça dentro da particularidade da eleição. O Deus que começou com um povo revelava, por meio dele, sua intenção de salvar muitos povos. Em Cristo, o verdadeiro Israel se cumpriu, não mais definido por sangue ou território, mas pela fé. Como dizia Calvino, a igreja é o Israel espiritual, o corpo dos eleitos de Deus. Assim, o papel de Israel foi o de conduzir a humanidade até o Messias, o Filho prometido, em quem todas as promessas se tornaram sim e amém. O Antigo Testamento está repleto de mistérios que o mundo jamais conseguiu decifrar. A sabedoria de Deus, embora proclamada em profecias, símbolos e leis, permaneceu escondida dos sábios e entendidos deste século. João Calvino afirmava que essa ocultação não era um acaso, mas um desígnio divino. Deus quis que o orgulho humano tropeçasse diante da simplicidade da verdade. Desde o Éden, o homem tenta compreender Deus pela razão, mas o Criador se revela pela fé. Os reis, os filósofos e os escribas de Israel estudavam as Escrituras, mas não viam Cristo nelas. Buscavam segredos intelectuais, quando o mistério estava no coração da graça. Calvino dizia que os sábios do mundo olham para as obras de Deus como cegos diante do sol, cheios de luz, mas sem visão. A verdadeira sabedoria de Deus não está nas especulações humanas, mas na encarnação de Cristo, um paradoxo para o mundo. O Todo-Poderoso fez-se servo. O Eterno entrou no tempo. O imortal morreu para dar vida. Essa inversão dos valores humanos é o selo da sabedoria divina. O que o homem chama de fraqueza, Deus chama de glória. O que o mundo despreza, o céu exalta. Os profetas anunciaram essa inversão, mas poucos a entenderam. O Messias viria não com exércitos, mas com mansidão, não coroado de ouro, mas de espinhos. Essa era a sabedoria escondida desde os séculos em Deus, como Paulo diria depois, 1 Coríntios 2:7. Calvino via nisso uma humilhação santa imposta à razão humana, uma pedagogia da fé, onde o homem só pode compreender quando se curva diante da revelação. Assim, enquanto os sábios discutiam leis, genealogias e símbolos, os humildes esperavam pela promessa.
Foi entre pastores e camponeses que o Cristo nasceu. Foi entre pecadores e desprezados que ele ensinou. A sabedoria de Deus escolheu o caminho da simplicidade para confundir os arrogantes e salvar os pequenos. O mistério escondido dos sábios é, em essência, o próprio Evangelho. Deus revelando seu poder por meio da fraqueza, sua justiça por meio da cruz e sua glória por meio da graça. O que o mundo chama de loucura é, na verdade, o ápice da sabedoria eterna. João Calvino tinha uma convicção inabalável. Toda a Escritura aponta para Cristo. Para ele, Gênesis a Malaquias não eram apenas livros antigos, mas um mapa profético da encarnação, morte e glória do Redentor. Calvino lia o Antigo Testamento com os olhos do Evangelho e via em cada narrativa, lei e profecia um reflexo do Filho de Deus que viria. Em Gênesis, Cristo é a semente prometida à mulher, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. É o cordeiro que substitui Isaque, o verdadeiro José traído por seus irmãos, vendido e depois exaltado para salvar os que o traíram. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal, o libertador maior que Moisés, o mediador da nova aliança. A travessia do Mar Vermelho, dizia Calvino, é símbolo do batismo espiritual. O povo passa das águas da morte para a liberdade da vida. Em Levítico, Cristo é o sacerdote perfeito e o sacrifício sem mancha. O altar, o sangue e o incenso, todos são sombras da sua obra expiatória. Calvino escrevia que o sangue de animais era apenas figura do sangue incorruptível do Filho de Deus. Em Números, ele é a serpente levantada no deserto, curando os que olham para ele com fé. Em Deuteronômio, é o profeta semelhante a Moisés, mas infinitamente maior. Nos Salmos, Cristo é o rei ungido, o pastor que guia o rebanho e o sofredor que clama: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. Calvino via nos salmos messiânicos a expressão mais íntima da alma de Cristo, um diálogo entre o Filho e o Pai antes da cruz. Nos profetas, ele é o servo de Isaías, o noivo de Oséias, o renovo de Jeremias, a pedra rejeitada de Zacarias. De Gênesis a Malaquias, Cristo é o fio vermelho que une toda a revelação. Calvino dizia: Cristo não está apenas no Novo Testamento, ele é o Novo Testamento em forma de promessa. Assim, o Antigo Testamento não é um livro morto, mas um campo repleto de sementes messiânicas. Cada página sussurra o nome de Jesus antes mesmo de sua vinda. E segundo Calvino, só o Espírito Santo pode abrir os olhos do leitor para ver essa glória escondida nas entrelinhas. Ver Cristo em cada livro é entender que a Bíblia é uma única história. Deus reconciliando o homem consigo mesmo por meio do Filho. Tudo converge para ele, tudo se cumpre nele e tudo volta para ele. No coração do templo, atrás de um espesso véu, ficava o Santo dos Santos, o lugar onde a presença de Deus habitava. Apenas o sumo sacerdote podia entrar ali, e isso uma vez por ano, levando sangue para expiar os pecados do povo. Era o símbolo mais poderoso da distância entre o homem e Deus. João Calvino via nesse véu uma das mais belas e profundas figuras do Antigo Testamento, a separação provocada pelo pecado e o caminho que só Cristo poderia abrir. O véu era o lembrete visível de que o homem não podia se aproximar do Deus Santo. A entrada estava vedada, dizia Calvino, até que o verdadeiro mediador viesse abrir o caminho. Tudo o que acontecia ali dentro, o incenso, o sangue, o propiciatório, apontava para o sacrifício final. E então, no momento em que Jesus entregou o Espírito na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Mateus 27:51. Para Calvino, esse evento não era apenas simbólico, era a revelação visível do mistério oculto desde Gênesis. O acesso negado no Éden agora estava aberto. O Deus que habitava atrás do véu agora habita no coração dos remidos.
O rasgar de alto a baixo demonstrava que foi Deus, e não o homem, quem abriu o caminho. Nenhum esforço humano, religião ou mérito poderia atravessar aquele tecido que simbolizava a santidade divina. Só o sangue de Cristo poderia fazê-lo. Calvino comentava: Deus quis mostrar, ao rasgar o véu, que a antiga sombra se desfez e que agora o caminho da vida eterna foi manifestado. Assim, o que antes era privilégio de um sacerdote tornou-se o direito de todos os que creem. O templo terrestre perdeu sua função porque o verdadeiro templo, o corpo de Cristo, havia sido oferecido. O véu já não está diante de nós. O próprio Cristo é a porta. A comunhão antes restrita agora é livre. O homem, antes condenado à distância, é convidado a entrar no Santo dos Santos espiritual, a presença viva de Deus em Cristo. Calvino via nesse rasgar não apenas uma mudança ritual, mas o cumprimento de toda a história da redenção. O Antigo Testamento se encerra ali, e o Novo se inaugura. O que era símbolo torna-se realidade. O que era sombra torna-se luz. Toda a revelação bíblica converge para um ponto. Cristo é o centro de toda a história. O Antigo Testamento o anuncia em figuras, promessas e sombras. O Novo Testamento o revela em plenitude. O que estava oculto desde a fundação do mundo foi desvendado no Calvário. João Calvino ensinava que o Evangelho não é uma nova mensagem, mas o cumprimento de uma antiga promessa, o desabrochar da semente plantada em Gênesis. Desde o Éden, quando Deus prometeu que a semente da mulher esmagaria a serpente, o mistério da redenção começou a se desenrolar. Patriarcas, profetas, reis e sacerdotes foram instrumentos para preparar o cenário da vinda de Cristo. Tudo apontava para ele: o altar, o cordeiro, o templo, o trono, a lei, o sangue. Calvino via em cada um desses elementos um testemunho silencioso da glória futura do Messias. Em Cristo, o que era fragmento tornou-se totalidade. A justiça e a misericórdia, antes aparentemente opostas, se abraçaram na cruz. O Deus invisível se fez carne, o eterno entrou no tempo. A promessa que atravessou milênios ganhou um rosto, uma voz e um nome acima de todo nome. Calvino dizia que, em Cristo, todas as verdades dispersas do Antigo Testamento se unem como raios que convergem para um mesmo sol. O mistério não era apenas teológico, mas pessoal. Deus reconciliando o mundo consigo mesmo, segundo Coríntios 5:19. A história não é uma sequência de eventos desconexos, mas o plano soberano de um Deus que conduz tudo para exaltar seu Filho. Agora o véu foi rasgado, o trono está acessível, e o Espírito revela aos eleitos aquilo que os profetas desejaram ver. A promessa feita a Abraão, confirmada em Davi e prefigurada por Moisés, cumpre-se plenamente em Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, o centro de todas as coisas, o mistério que antes estava escondido, mas agora é proclamado aos povos. E como dizia Calvino, o homem só se entende quando entende Cristo. Fora dele, a história humana é caos. Nele, tudo encontra sentido. O Antigo Testamento, o Novo, a criação e a eternidade, tudo converge para um único propósito, a glória do Cordeiro que foi morto e reviveu. Então, diante desse mistério revelado, o convite permanece o mesmo. Volte-se para Cristo, o centro de toda a Escritura e o segredo eterno do coração de Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração e abriu seus olhos para ver o Cristo escondido nas páginas do Antigo Testamento, então não saia sem agir. O mesmo Deus que revelou seu Filho nas Escrituras, hoje chama você a conhecê-lo mais profundamente. Aqui no canal Verdade Sem Filtro, nós desvendamos aquilo que muitos não têm coragem de dizer, as verdades eternas que transformam e confrontam.
Se você deseja continuar mergulhando nesse evangelho que João Calvino proclamou, se inscreva agora. Ative o sininho das notificações, porque toda semana publicamos mensagens que revelam a glória de Deus escondida nas páginas da palavra. E se este vídeo falou com você, deixe o seu like, não como um gesto automático, mas como um testemunho de que o Espírito Santo ainda fala àqueles que o buscam em verdade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que Cristo sempre esteve lá, desde Gênesis até hoje, porque, no fim, tudo, absolutamente tudo, aponta para Ele.